Você já se sentiu no topo do mundo, com o sucesso em suas mãos e a sensação de que nada poderia te abalar? Aquela convicção de que suas conquistas eram fruto exclusivo do seu esforço e que a humildade era uma virtude para os outros, talvez não para você? É uma armadilha sutil, mas poderosa, que pode nos isolar em uma torre de soberba, impedindo-nos de ver a beleza da conexão humana e a verdadeira fonte do nosso valor. Conheça Thomas. Aos 21 anos, ele era o retrato do jovem bem-sucedido, negócios promissores, emancipado e com uma autoconfiança que beirava a presunção. Ele se movia pelo mundo com a certeza de que era o arquiteto exclusivo de seu próprio destino, mal percebendo que essa mesma arrogância estava construindo muros invisíveis entre ele e o que realmente importava. A vida, porém, tinha outros planos para Thomas, e uma reviravolta estava prestes a desafiar suas certezas. Mas, e se eu te dissesse que, mesmo nas maiores crises, há uma promessa de esperança? Que existe um caminho para desconstruir a soberba e encontrar um propósito mais profundo, uma vida de verdadeira riqueza e significado? A história de Thomas é um convite para desvendarmos juntos como a humildade pode nos libertar e nos conectar à graça transformadora que Deus oferece. Vinha conosco nessa jornada de redenção e descubra o verdadeiro valor da vida. Tomás, aos seus recém-completados 21 anos, flutuava por São Paulo com a confiança de quem já tinha o mundo nas mãos. Seus negócios prosperavam, os investimentos rendiam frutos e a emancipação precoce só reforçava a ideia de que era um gênio. Ele caminhava pelos corredores de seu escritório espelhado, o celular sempre à mão como um cetro, mal percebendo que a cada passo ascendente na carreira, uma sombra sutil de soberba se alongava atrás dele, distorcendo sua visão do que realmente importava na vida. Acreditava que o sucesso era um direito adquirido, não um presente, e isso o impedia de enxergar as nuances da vida. Apesar do brilho externo, uma inquietação sutil começou a corroer a armadura de autossuficiência de Tomás. Ele notava que, nas reuniões, sua voz dominava, interrompendo ideias alheias e descartando sugestões com um sorriso condescendente. Em casa, a paciência era um luxo que ele raramente podia se dar, e as conversas com os pais ou amigos pareciam cada vez mais unilaterais. Algo dentro dele sussurrava que, embora tivesse tudo, algo fundamental estava faltando, uma espécie de vazio que nem mesmo o sucesso financeiro conseguia preencher. Essa estranha sensação de desconexão persistia, como um eco distante. Os elogios que antes o inflavam agora soavam ocos, e a admiração dos outros parecia superficial. Ele se pegava pensando no porquê de suas vitórias não trazerem uma satisfação mais profunda e porque a humildade parecia ser uma virtude para os outros, não para alguém tão capaz quanto ele. Era um incômodo novo, um presságio de que a soberba que o impulsionava também o isolava, mas ele ainda não conseguia decifrar o que fazer para mudar. A inquietação de Tomás finalmente transbordou para o mundo exterior. Durante um jantar de negócios, um comentário desdenhoso vindo dele sobre o esforço de um colega mais jovem não gerou a esperada admiração, mas sim uma onda de desconforto palpável que silenciou a mesa. Em casa, a tristeza nos olhos de sua mãe, ao expressar a crescente preocupação com sua arrogância, perfurou a couraça que Tomás havia construído. Naquele momento, uma clareza dolorosa se impôs. Ele viu o rastro da soberba que o afastava de tudo o que realmente importava, e a necessidade de mudança tornou-se um chamado inadiável para o seu coração. A clareza dolorosa daquele jantar não se desvaneceu, pelo contrário, aprofundou-se, transformando-se em uma crise silenciosa que assombrava Thomas. As vitórias no trabalho perderam sabor, e as horas em seu luxuoso apartamento pareciam preenchidas por um eco vazio. Ele se via preso em um ciclo de autossuficiência que, antes celebrado, agora se revelava um fardo pesado. A soberba, que o havia impulsionado, agora o sufocava,
e ele começou a sentir o peso real de estar desconectado das pessoas e de um propósito maior. Era um precipício, e Thomas sentia o chão ceder sob seus pés. Foi em uma cafeteria discreta, longe do burburinho dos negócios, que Thomas encontrou um respiro inusitado. Ali ele conheceu Daniel, um jovem da sua idade, porém com uma serenidade e uma profundidade no olhar que Thomas jamais vira em alguém tão novo. Daniel não era flamboyant ou presunçoso, ele simplesmente irradiava uma paz que era quase palpável. Thomas, ainda mergulhado em sua crise silenciosa, sentiu-se inexplicavelmente atraído pela genuína autenticidade daquele rapaz que parecia possuir algo que o dinheiro não podia comprar. A conversa fluiu naturalmente, e Daniel, sem se vangloriar, partilhou sobre a fonte de sua firmeza de caráter, uma vida guiada por princípios que ele encontrava nas Escrituras Sagradas. Ele falou sobre como a verdadeira grandeza não reside em ser servido, mas em servir, não em dominar, mas em amar. Explicou que a verdadeira humildade não é fraqueza, mas a base de toda a força genuína, pois reconhece que o nosso valor não está no que fazemos por nós mesmos, mas no que somos para Deus e para o próximo. Daniel, então, com a leveza de quem compartilha um tesouro, citou as palavras de Jesus: "Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus." Ele explicou que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com um propósito divino, e que, embora o pecado tenha nos distorcido e afastado do propósito divino, Deus nos resgatou e nos convida a sermos sacerdotes reais, como menciona o texto de 1 Pedro 2,9, conforme o seu plano de salvação. Essa conversa desarmou Thomas de uma forma que anos de sucesso jamais conseguiram, revelando uma perspectiva totalmente nova. Pensou em quanto seu conceito sobre valores estava abaixo do padrão determinado por Deus, ainda que ele fosse tão bem-sucedido. As palavras de Daniel, tão simples e tão poderosas, semearam uma semente no coração de Thomas. Ele começou a enxergar o mundo e a si mesmo com novos olhos. Não foi uma mudança abrupta, mas um processo gradual, como o desabrochar de uma flor. Ele passou a dedicar tempo à leitura da Bíblia, absorvendo os ensinamentos sobre humildade, amor e o verdadeiro propósito da vida. Cada versículo parecia desvendar uma nova camada de entendimento sobre o valor intrínseco de cada ser humano, criado à imagem do Pai, e a futilidade da soberba de antes o dominava. Nos negócios, a transformação de Thomas começou a se manifestar de formas sutis, mas impactantes. Ele passou a ouvir mais, a valorizar as contribuições de sua equipe e a reconhecer os méritos alheios com genuína sinceridade. Aqueles que antes o viam com ressalvas, agora notavam uma abertura, uma disposição para aprender e uma empatia que parecia florescer em seu coração. As reuniões, antes monólogos de sua própria inteligência, tornaram-se espaços de colaboração e respeito mútuo. Os frutos dessa nova jornada não tardaram a aparecer. Relacionamentos que antes estavam tensos, como com seus pais e alguns amigos, começaram a se curar. A leveza que Daniel irradiava agora também habitava Thomas, preenchendo o vazio que o sucesso material não podia tocar. Ele compreendeu que a verdadeira riqueza não estava em acumular, mas em se esvaziar de si para se encher da graça e da sabedoria que vem de um compromisso diário com a humildade e com Deus. A humildade recém-descoberta de Thomas não diminuiu seu sucesso. Pelo contrário, o enriqueceu de uma forma que o dinheiro jamais conseguiria. Seus negócios prosperavam não mais por sua astúcia individual, mas pela colaboração e pelo respeito mútuo. Ele percebeu que ao se inclinar para ouvir, para servir, para reconhecer o valor dos outros, abria portas para oportunidades e relacionamentos genuínos. A vida, que antes era uma corrida solitária, agora se transformava em uma jornada compartilhada, cheia de propósito e significado. A leveza em seu espírito era visível e a paz que ele irradiava atraía as pessoas. Thomas entendeu que a verdadeira grandeza não está em dominar, mas em amar, não em se elevar acima, mas em se curvar para servir. Sua história nos convida a refletir:
Será que a soberba também não tem nos roubado a alegria de viver plenamente, de nos conectar de verdade e de experimentar a graça transformadora que só a humildade pode nos oferecer? A história de Thomas, com sua jornada da soberba à humildade, não é apenas a história dele, é um espelho para cada um de nós. Quantas vezes a busca incessante por reconhecimento ou o orgulho de nossas próprias conquistas nos cegaram para a beleza da simplicidade e para o verdadeiro valor que reside em servir e amar? Será que não estamos, muitas vezes, construindo castelos de areia em nossa presunção, enquanto a verdadeira felicidade nos aguarda na planície da humildade e da graça divina? A reflexão é para você, para mim, para todos que anseiam por uma vida mais plena e com mais propósito. A jornada de Thomas nos mostra que cada escolha que fazemos, por menor que seja, molda o nosso caminho e gera seus próprios frutos. Viver na soberba é construir muros que nos separam. Abraçar a humildade é derrubar essas barreiras e encontrar a verdadeira conexão com os outros e com o próprio Deus. A decisão de buscar um caminho de transformação, de abrir o coração para a graça e o amor de Deus, é um convite que ressoa para além das telas. É uma oportunidade de redefinir seu propósito, de encontrar a paz que excede todo entendimento e de viver uma vida plena onde o seu valor se baseia naquilo que Deus já fez por você. Que sementes você deseja semear em sua vida hoje? A jornada de Thomas nos oferece um espelho para a nossa própria alma, não é mesmo? Ela nos convida a questionar. Será que a soberba tem roubado a sua paz? Obscurecido seu propósito e afastado você das conexões mais genuínas? E se hoje fosse o dia de você iniciar sua própria transformação? De abraçar a humildade e permitir que a graça divina redefina seu valor? Lembre-se, o verdadeiro sucesso não está em escalar sozinho, mas em edificar uma vida com base em princípios eternos. Essa redenção não é um conto de fadas, mas uma realidade acessível a cada um que se permite a ser moldado pelo amor de Deus. Que a história de Thomas inspire você a buscar essa mudança em seu próprio coração. Se esta mensagem tocou você, convido-o a se inscrever no canal e ativar o sininho, para que possamos continuar explorando juntos os caminhos para uma vida plena, com fé, propósito e verdadeira humildade. Que a paz de Deus ilumine seu caminho.